Boa tarde, queridos e amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana se iniciando, aqui para mais um estudo nosso, do nosso querido pastor, da nossa célula, que a gente continua aí nesse esquema de fazer através do YouTube. Espero que isso tenha abençoado e continue abençoando a sua vida e de outras pessoas, que nós possamos fazer a palavra de Jesus chegar para mais e mais pessoas através do compartilhamento, de encaminhar o vídeo e assim a gente conseguir de uma forma muito legal atingir mais pessoas, E as pessoas possam ver o que a gente faz na célula, esse estudo, essa parte que a gente troca uma ideia e que essas pessoas possam um dia visitar a nossa célula, quando a gente voltar, elas se sintam à vontade, acolhidas para ver o que acontece lá. Isso que é um estudo, nada mais é um estudo da palavra, um bate-papo, uma comunhão. Isso é muito bacana. Então, se por acaso se alguém te encaminhou esse vídeo e você não faz parte da nossa célula, se sinta acolhido, abraçado e extremamente à vontade para quando nós retornarmos, você possa ir até lá fisicamente e fazer parte da nossa célula. Você é nosso convidado e especial. Gente, então, mais uma semana e a gente vai fazer aqui o nosso estudo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte da palavra e, como de praxe, vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia e pedindo a bênção dele sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossa casa. Então eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que esse é um momento muito especial, é um momento que a gente vai falar com o nosso Deus, é o nosso momento de intimidade com Ele. Então curva a sua cabeça nesse momento para nós falarmos com Ele. Querido Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por mais uma semana que se inicia, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, nos guardando, nos protegendo todas as pessoas que amamos. Guarda a nossa casa, a nossa vida, Senhor, que seja uma semana abençoada. Muito obrigado pela semana que se passou e agora por mais uma que se inicia. E agora que estamos aqui para fazer o estudo da sua palavra, que o Senhor possa me usar, que o Senhor flua através de mim o teu querer, a tua vontade, para que eu possa passar, que eu possa me fazer entender e que chegue até os corações mais aflitos e mais necessitados o poder da sua palavra, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo seu amor e pela sua graça. Pai, perdoa também os nossos pecados, nos ajuda a sermos cristãos melhores e pessoas melhores, para que as pessoas possam, através de nós, enxergar o teu amor. É o que eu te peço, pedindo perdão pelos nossos pecados, no seu nome, que é o nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos dar início ao nosso estudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Marcos. Então a gente vai abrir nossa Bíblia no Novo Testamento, no livro de Marcos. O capítulo é o capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 40 ao 45. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45. A gente vai ter um episódio aqui da cura do leproso. A gente vai meditar em cima desse episódio, que a gente já viu também no livro de Mateus. Tem esse episódio também no livro de Mateus, mas nós vamos aqui meditar em cima do livro de Marcos, que começa assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Olhe, e Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou.
Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Então a gente viu aqui o episódio que Jesus cura o leproso, né? Quando o leproso chega até a ele e pede que Jesus o cure. Bom, entrando agora no estudo, que tem como o seguinte título: Jesus é único. O propósito desse estudo é mostrar que os milagres que Jesus operou tinham o propósito de instruir. Nesse caso, ele pode ser visto como sendo único e incomparável. As curas tinham finalidade didática, ou seja, tinha a finalidade de produzir algum ensino, assim como tudo que o Senhor fazia. Tudo que Jesus fazia tinha uma finalidade. Ele não fazia as coisas em vão, por fazer, por ter a fama, por querer algo assim. Qualquer coisa que Jesus fazia servia e serve até hoje de ensinamento para a nossa vida. Elas tinham o propósito de despertar a fé salvadora, e é assim que devem ser vistas. Elas serviam para mostrar o poder de Jesus sobre o mundo físico e, desta forma, mostrar o que podia fazer no mundo espiritual. Essa cura se dá na Galileia. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 39, diz assim: Jesus andava por toda a Galileia, anunciando evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Então esse episódio ele se passou na Galileia, para a gente ter uma noção de localização na história, no contexto. Naquela época, a lepra era uma das mais temidas doenças da antiguidade. A lepra significa descascar. Por onde quer que um leproso fosse, era fácil saber que ele esteve por lá, porque a lepra, ela é uma doença que deixava vestígios, né? Ela caía escamas da pele, do corpo, ia deixando por onde os leprosos passavam, ia deixando ali pedaços de pele, ela ia descascando, ia descamando mesmo a pele. A lepra aqui descrita era do tipo grave, repulsiva, progressiva e incurável. O leproso era considerado como um morto ambulante, objeto de nojo e repulsa. Naquela época, um leproso, ninguém chegava perto dele, né? As pessoas tinham mesmo repulsa, tinham nojo. Era como se ele não podia nem chegar, tinha um limite de distância, né? Porque realmente era inaceitável. Não havia compaixão, apenas desprezo. A lepra era a pior doença daquela época, não só no aspecto físico, mas também pelo simbolismo religioso. Então, não só fisicamente, também pelo simbolismo religioso, também a lepra era uma doença muito ruim. Para a gente ter uma ideia, a lepra naquela época comparada hoje ao HIV, a AIDS, para você ver como naquela época a gravidade que a lepra tinha, né? O destino de um leproso estava entre a morte lenta e solitária, porque não havia cura, então a pessoa ia sofrendo, isolada, porque ninguém queria chegar perto, e a pessoa ia ali sofrendo sozinha, e era uma morte lenta, uma morte terrível, que ela ia corroendo o corpo, até que a pessoa chegasse à sua morte, ou chegasse a morte até ela. Ou o único jeito seria uma cura por uma intervenção sobrenatural, pois não havia cura por parte da medicina naquela época. Ou então, dois extremos, ou a pessoa ela ia morrer ali de uma forma muito ruim, lenta e sozinha, ou haveria uma intervenção sobrenatural sobre a vida daquela pessoa e ela seria curada. Só existiam essas duas possibilidades. Na verdade, eram várias doenças que recebiam o diagnóstico de lepra, ou seja,
Havia outras doenças também, não tinha um diagnóstico correto para aquilo, então havia naquela época os rabinos, né? Esses rabinos, eles eram mestres judeus que tinham a autoridade de determinar se uma pessoa estava leprosa ou não. E estima-se que haviam 72 doenças entre essas lepras, que eram curáveis e incuráveis, né? Os rabinos que determinavam essa parte daí. O texto nos ensina que Jesus é único e incomparável, assim bem como outros, né? Vários textos aqui da Bíblia mostram que Jesus, ele é sempre único e incomparável. E em cima desse texto, a gente vai levantar 5 pontos que nos permite e nos facilita enxergar da maneira de como a gente pode ver Jesus sendo único e incomparável. Jesus Cristo é único, pois é capaz de ouvir a mais simples oração de um pecador, sem protocolo, sem etiqueta, sem rodeio. A oração do leproso foi objetiva. Jesus, no versículo 40, a gente pode ver que o leproso chegou até Jesus e fez uma oração muito objetiva, sem rodeio, sem nada. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Então a gente pode ver que às vezes a gente pode chegar, a gente às vezes passa por um problema, ou passa por uma situação, ou tem uma doença, e a gente às vezes fica assim, até sem jeito de como chegar, como que eu vou falar com Deus? Eu preciso orar, eu preciso falar com Jesus, eu preciso que Jesus me cure. Mas como que eu devo falar? Será que existe uma fórmula mágica ou uma oração pré-programada que eu possa falar de uma certa forma? Gente, se a gente vê aqui, né, o leproso foi muito objetivo. Foi bem objetivo, bem curto a oração dele e Jesus o curou. Então, quando não existe uma fórmula, uma oração formulada para pedido, né? Isso é entre você e Deus. E a forma que você falar, não interessa se seu português é certo, se você sabe o que é um sujeito, o que é um pronome indefinido, não interessa como você fala e o seu grau de instrução. O que interessa é o seu coração, é a forma sincera com que você vai chegar até Deus, até os pés de Jesus e entregar o seu pedido. Isso que importa. Não importa o seu doutorado, o seu mestrado, não interessa. Do cabo da enxada até o diploma, perante Jesus somos todos iguais. Não existe o melhor, não existe o pior. Então, existe o coração sincero e o coração, como é que eu vou falar? E o coração mascarado, né? Aquele coração negro. É isso que interessa, né? É isso que você vai entregar diante de Deus. Segundo, nos mostra que Jesus é único, pois é capaz de se importar conosco. Esse mesmo episódio, como eu disse lá no início, ele tem o texto paralelo em Mateus, no versículo 8. Perdão, gente, é que hoje está muito frio. Perdão. Então, o texto paralelo que eu disse desse mesmo episódio está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1. Lá também tem mais um pouquinho de informação. Lá tem complemento, né? Falando que junto com Jesus havia uma grande multidão que o seguia. A realidade de um leproso era o isolamento social. Na verdade, uma pessoa nessas condições era evitada e até desprezada. Jesus, no entanto, se importou, pois ele é único e absoluto. Vamos trazer para a nossa realidade aqui hoje, né? Vamos se enquadrar na nossa vida hoje
no meio que a gente vive. A lepra hoje, talvez hoje seja muito difícil você encontrar um leproso, acho que é impossível, na verdade, você encontrar um leproso na rua. Mas lá, lembra que eu falei que eles, os rabinos estimavam em 72, doenças lá que eles comparavam à lepra. Hoje, a gente pode trazer várias realidades, vários problemas, várias doenças para a lepra, né? Quantas pessoas não são desprezadas por serem aidéticas, por ter câncer, por ter uma doença de pele, principalmente se a doença for uma doença física, que seja visivelmente, por exemplo, uma doença de pele, né? Quantas pessoas que às vezes a gente até se afasta e fala, não, mas esse cara pode ser um vício, que às vezes a gente se afasta das pessoas por achar que essa pessoa, não, mas ela nem é digna de eu falar com ela, esse cara é um viciado, aí esse cara tem isso, Deus me livre, eu não vou nem chegar perto dele. E às vezes se a gente parar para pensar que Jesus, que um leproso o tocou, um leproso, entendendo a gravidade da lepra para a época, um leproso o tocou, e hoje a gente sequer deixa que alguma pessoa que tenha um problema, a gente não sabe qual é a lepra de ninguém. A lepra hoje, ela é um simbolismo de qualquer doença. Às vezes é uma doença de uma pessoa, vamos trazer o vício, seja a lepra da vida dela. Às vezes a pessoa tem HIV, é a lepra da vida dela. E a gente se bota num patamar tão acima disso, nós nos tornamos tão intocáveis, né? As pessoas não podem chegar até a gente, porque Deus me livre uma pessoa doente chegar até a gente. Deus me livre que afaste da nossa vida isso. Muito pelo contrário, que essas pessoas enxerguem através da nossa vida como aquele leproso enxergou e pôde ir até Jesus, né? E Jesus não se importou com a lepra que ele tinha. Jesus o curou. É lógico que a gente não vai ter, se chegar uma pessoa pra gente com AIDS, a gente não vai tocar, a gente vai curar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, não é nada disso. Mas às vezes as pessoas querem encontrar Jesus através da nossa vida. E quem vai promover a cura de qualquer coisa é Jesus. Só que para as pessoas conseguirem encontrar Jesus, eles precisam usar muitas das vezes a nossa vida como ponte até Ele. Só que se a gente se bota numa posição acima de Jesus, que muitas das vezes a gente faz isso, como que essas pessoas vão chegar até Jesus? Eu diria muito pelo contrário. Há uma grande possibilidade das pessoas se afastarem de Jesus. Porque a gente se bota numa posição que Jesus hora nenhuma teve. E muitas das vezes a gente se bota numa posição tão superior que ninguém pode chegar até a gente, porque nós somos tão perfeitos. E aí a gente afasta as pessoas de Deus, sendo que eu duvido que Jesus se afaste da gente. E quando a gente leva os nossos problemas, as nossas lepras para Ele, a gente pode o tocar, né? Então a gente tem que ter isso. A realidade de um leproso, né, igual eu disse, ela é o isolamento social, né? Na verdade, uma pessoa nessas condições era evitada e até desprezada. Jesus, no entanto, se importou com o leproso, né? Será que a gente está se importando com a lepra das pessoas? Quando eu digo lepra, eu digo de uma forma simbólica, né? Isso fica para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente refletir como que anda o nosso comportamento com as outras pessoas, independente de ser crente, independente de ser católico, independente de ser da Umbanda, independente de ser de qualquer outra religião, ateu. Não tem essa. A gente tem que tratar todo mundo bem, porque o nosso objetivo, se a gente quer fazer que as pessoas enxerguem que o caminho é Jesus, a gente precisa refletir o amor de Jesus através da nossa vida. A gente não se forma, quando a gente aceita Jesus, a gente não é uma faculdade que a gente se forma e se torna um mestre superior a qualquer outra pessoa. Muito pelo contrário, quando a gente
aceita Jesus, a gente aceita a humildade que Jesus tem para a nossa vida. É a hora que a gente desce do salto, que eu não sei aonde que a gente inventou que a gente tem esse salto, que porque a gente vira crente, a gente vira algum tipo de ser humano ultra limpo, puro e perfeito, a gente nunca vai virar, e às vezes a gente fica lá e o mundo vai para lá. Eu tô aqui, ó, salvo pela graça de Deus, não preciso de mais nada, as pessoas que se danem para lá, as pessoas estão lá, o problema é delas, ó, eu tô aqui comigo. Isso, gente, é o maior egoísmo e a maior bobeira que eu já vi. Muito pelo contrário, a gente quando aceita Jesus na nossa vida, a gente desce do salto alto e calça a sandália da humildade, né? É isso talvez que falta um pouquinho para a gente usar para que as pessoas possam refletir e entregar a vida a Cristo. Então a gente precisa refletir nisso. O terceiro ponto, Jesus é único, pois é capaz de trazer esperança para quem não vê saída. O destino de um leproso era a cura de forma sobrenatural ou a morte, igual eu falei, sozinho, de uma forma, né, na solidão, sofrendo sozinho. Não havia esperança para um leproso, além da doença que consumia o seu corpo, né? O leproso era atingido pela desesperança, ou seja, não havia solução. Mas para esse houve solução, porque ele foi até quem tem a solução. Então a gente precisa entregar os nossos problemas, as nossas doenças, nos pés de Jesus, que é somente através dele. Não existe poção mágica que vai te curar, não existe tijolinho de lugar nenhum, não existe azeite benzido em lugar nenhum, não existe toalhinha de lugar nenhum, canetinha de lugar nenhum, sementinha de lugar nenhum. É somente através de Jesus Cristo. E Jesus curou esse homem sem qualquer tipo de negociação, sem qualquer tipo de favor em troca, através só de uma coisa, da fé que ele tinha em Jesus, que Jesus poderia curar ele. Então, irmão, se talvez está vendo esse vídeo, se você acha que algum objeto simbólico vai trazer cura para a sua vida, não cai nessa. Sai e desce. Infelizmente hoje existe muito picareta nesse meio e infelizmente eles, por se denominarem evangélicos, acabam queimando o filme demais, mas tem muita gente séria, tem muito pastor sério. Vamos tirar, olha, lógico, vou usar o exemplo mais próximo da gente, né? Olha o pastor da nossa igreja. Olha o pastor da nossa igreja. Eu nunca vi meu pastor negociando nada no púlpito. Nunca vi isso, eu bato no peito com muito orgulho. E como ele, existem outros. Então a gente precisa fazer que as pessoas tirem esse rótulo de que, por exemplo, de que evangélico, desculpem o termo, é safado, porque infelizmente o que a mídia mostra são esses outros aí que infelizmente vão para um lado errado e usam a palavra de uma forma errada para negociar. E é muito claro, nesse texto a gente vê tão claro que Jesus hora nenhuma negociou a cura desse leproso. Muito pelo contrário, pela fé que o leproso tinha. A cura vem pela fé que você tem através de Jesus, da sua relação com Deus, do que se for da vontade dele. Então, a gente precisa parar e ter um pouquinho de consciência de se apegar em coisa mística. Deixa isso de lado, isso não vai existir hora nenhuma, né? Certamente o leproso já tinha conhecimento de quem era Jesus e do que ele era capaz de fazer. A presença de Jesus, no entanto, lhe inspirou a esperança de que seu problema poderia ser resolvido. Bom, para esse leproso ir até Jesus, ele tinha fé que Jesus poderia curar ele. E por saber que Jesus estava lá, o inspirou de ir até ele e que isso fosse de fato concretizado como aconteceu. Jesus hoje não está visivelmente aos nossos olhos, né? A gente não consegue olhar, tocar, pegar nele, não. Seria maravilhoso, seria fantástico. Mas ele está aqui do nosso lado e sempre vai estar.
né? Então, o nosso acesso, da mesma forma que o leproso levou até ele o seu pedido e o seu desejo de cura, você pode levar aonde você está, no seu quarto, né? Ajoelha na sua cama e leva até ele. Leva até ele, né? Não é porque a gente não enxerga ele que a gente não pode fazer da mesma forma que o leproso fez, de uma forma objetiva, de uma forma que não tenha esse medo de não saber falar. Jesus, ele é acessível até hoje, da mesma forma que ele foi acessível a esse leproso, ele é acessível a você, a mim. Basta nós irmos até ele, né? Precisamos ir até ele. Jesus é o único, pois é capaz de amar de forma incondicional. O leproso era olhado de forma preconceituosa e desprezível. Ninguém ousaria dar atenção a um leproso. Ele trazia sobre si a marca do abandono. Diferentemente dos rabinos que evitavam a todo custo tocar um leproso para não ficarem impuros, Jesus demonstrou compaixão por meio de um gesto físico. Vamos ver aqui, ó. No versículo 41, Jesus ficou com muita pena dele. Tocou nele e disse: você está curado. É muito importante esse verbo nessa passagem, tocar. E mais importante ainda é a gravidade desse verbo para a época, quando se trata de um leproso onde ninguém queria ninguém nem queria ficar perto. Jesus nos ama de uma forma tão incondicional, que quando a gente vai até ele e a gente se entrega a ele e permite que ele entre na nossa vida, Jesus não fala assim para você: olha, eu não vou entrar na sua vida. Eu não quero que você venha até mim porque você bebe, porque você fuma, porque você é homossexual, porque você tem AIDS, porque você tem câncer, porque você é fofoqueiro, porque você é mau. Jesus não faz nada disso. Nada disso. Muito pelo contrário. Ele quer que você venha, que você vá até ele, exatamente como o leproso foi. Quando ninguém mais acredita em você, quando ninguém mais acha que você é capaz de alguma coisa, e você muitas das vezes se entrega a esse sentimento porque você escuta do mundo inteiro falando o que você é, falando que você não é mais nada. As pessoas te rotulam de tantas coisas e faz você acreditar que você é tão ruim, que você é tão incapaz de até mesmo ter o amor de Deus na sua vida. Eu te garanto que muitas das vezes quem passa por esse tipo de problema chega a pensar que Deus não o ama e que Deus nem sequer existe. Muito pelo contrário. Só que Deus está lá e Ele quer que você vá até Ele. Deus nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente, como diz aqui, né? Jesus, ele é o único que ele ama de uma forma incondicional. Mas em contrapartida, ele quer que você vá até ele. O primeiro passo não é dele, o primeiro passo é seu. Jesus está de braço aberto, te chamando: filho, vem cá. Mas você não vai. E ele não vai te pegar pela mão como um filho teimoso, como a gente faz com os nossos filhos. Vem aqui que eu estou te puxando, vem para cá. Ele não vai fazer isso. Mas ele precisa que você dê o primeiro passo. O primeiro passo que você dá não quer dizer que você vai se tornar perfeito. Não quer dizer que quando você dá o primeiro passo, a sua vida vai ser transformada no primeiro passo. Não, olha, eu dei o primeiro passo, eu já não fumo mais, já não bebo mais. Isso é um processo, Mas o primeiro passo, ele depende da gente.
Para nossa mudança, depende de nós. Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai de amor, mas Ele precisa que nós tomemos a iniciativa, né? Quinto e último, diz que Jesus é único, pois é capaz de fazer o que ninguém é capaz de fazer. Havia temor de que a lepra fosse contagiosa, embora não era assim, mas para aquela época eles imaginavam que quem encostasse num leproso automaticamente ia adquirir a doença. Então, tinha esse pensamento naquela época. Sendo a lepra um símbolo do pecado, ao tocá-lo, Jesus estava prefigurando o que ele mesmo faria na cruz por nós, isso é, tomando sobre si o peso dos nossos pecados. Todos nós, comparando a lepra ao pecado, todos nós fomos leprosos, como ainda somos, pois somos pecadores. Mas Jesus tomou para si os nossos pecados, né? Eu acho que muitas das vezes, para quem não é nascido numa família evangélica, num lar evangélico, muitas das vezes a pessoa que aceitou Jesus e se converteu, ela teve essa oportunidade na vida dela através de um amigo, através de um convite, através de um exemplo. Então, que nós possamos, assim como nós fomos alcançados pela graça e a nossa lepra, né, foi até os pés de Jesus, que nós possamos nos inspirar para fazermos que mais pessoas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. E para isso a gente tem a obrigação, na verdade, de ter a humildade e o amor que Jesus tem demonstrado nas nossas vidas, nos nossos atos, no nosso dia a dia, né? Que nós possamos alcançar milhares de leprosos. Milhares de leprosos através do exemplo da nossa vida. Então, só para a gente recapitular, os 5 pontos foram: Jesus Cristo é único, pois é capaz de ouvir a simples oração de um pecador. Jesus é único, pois é capaz de se importar conosco. Terceiro, Jesus é único, pois é capaz de trazer esperança para quem não vê saída. Quarto, Jesus é único, pois é capaz de amar de forma incondicional. E quinto, Jesus é único, pois é capaz de fazer o que ninguém é capaz de fazer. No livro de Isaías, tem uma passagem que o profeta fala assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e versículo 5. Tocar em um leproso é também símbolo de perdão. Depois disso, o leproso ficou curado. Para um grande pecador, Jesus Cristo é o único Salvador. Um homem do texto foi curado porque ele quis ir até Jesus. Ninguém é obrigado. Jesus oferece ao pecador um presente. Como eu disse,
e não uma intimação. Jesus não obriga ninguém a ir até ele, né? Ninguém é obrigado, isso parte da gente, o primeiro passo é nosso. Ele quer que você entregue sua vida a ele. Ele quer de verdade, ele quer muito, muito. Eu fico imaginando a alegria de Jesus quando ele vê que uma pessoa entregou a vida a ele. Eu fico tentando imaginar como isso deve ser gratificante, né? Igual a passagem do filho pródigo, você se imaginar quem é pai, ver o seu filho que debandado num mundo perdido. E na hora que esse filho chega e pede, pai, eu estou de volta, me perdoa, eu estou aqui. Você acha que Jesus não é capaz de abraçar você, de abrir os braços para você? Não interessa o que você fez. Ele esquece tudo e ele quer você junto dele, É uma dádiva e não uma dívida, mas também é uma dádiva que se torna uma dívida de gratidão. Devemos sempre ser gratos. E agora, 3 perguntas para nossa reflexão, para que possamos pensar e analisar. Será que você reconhece que Jesus, ele é único? Será que Jesus tem sido único na sua vida? Você já experimentou o poder de Jesus em sua vida? Sendo essa uma decisão pessoal, o que falta para você fazê-la? Então, se você ainda não conseguiu experimentar o poder de Jesus em sua vida, isso é uma decisão sua, pessoal. Ninguém vai conseguir fazer por você. E o que falta você ter esse passo tão importante? Analisa, pensa e saiba que Jesus está de braços abertos, esperando a sua decisão. Leve até Ele todos os seus pecados, todos os seus problemas. Você não vai conseguir resolver nada. Leve até Ele, de coração aberto. Eu tenho certeza que Ele vai ajudar você e que Ele vai curar a sua lepra, trazendo para essa linguagem simbólica. Leva até Ele, vai até Ele. Como você está? Jesus, Ele é a nossa cura. Então, se Ele é a nossa cura, a gente vai até Ele com algum tipo de doença. Se fôssemos perfeitos, me desculpa, não existiria Bíblia, não existiria nem Jesus. Mas nós não somos. Ele nos quer assim, imperfeitos, desse mesmo modo. Ele nos ama desse jeito. E Ele quer que você leve e entregue a sua vida até Ele. Eu espero que o estudo tenha te abençoado, tenha te alcançado. E se você conhece uma pessoa que talvez esse estudo, essa palavra vai poder abençoar, gente, essa é a finalidade. Eu gravo esse vídeo não é com finalidade de nada, de querer aparecer em algum lugar, nada disso. A finalidade, lógico, é que nossa célula continue de uma forma, não online, mas de uma forma através da web, que a gente continue com os nossos estudos, orando, e também que de uma forma que essa palavra possa chegar às pessoas que precisam de Jesus. Não é mais um vídeo que está lá disponível para estar lá. Nada. Esse vídeo está disponível para que as pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam descobrir que isso daqui não é uma coisa chata, isso daqui não vai tornar ninguém careta. Isso aqui é cura. Jesus Cristo quer que você deixe Ele entrar na sua vida, sabe? Que você abra a sua porta para que Ele possa entrar e ceiar com você. Ele está batendo na sua porta, gente.
o tempo está vindo rápido demais, as coisas estão acontecendo rápido demais. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Talvez a gente conheça pessoas que estão lá prestes a entregar sua vida para Cristo, mas acham que essa não é a hora, que ainda não é um bom momento, que uma hora a gente não sabe a nossa hora, né? A gente não deve ser chato, a gente não deve ter palavras também de condenação às pessoas, mas de uma forma muito amorosa. A gente deve sempre falar de Jesus para as pessoas, sempre mostrar que Ele quer que a pessoa vá até Ele da forma que a pessoa está, doente ou não, com algum problema ou não, né? Que Jesus quer que nós sempre estejamos debaixo da sua graça. Então é isso, gente. Que esse estudo realmente possa de alguma forma impactar a nossa vida ou a vida daquelas pessoas que nós conheçamos e que a gente acha que realmente isso pode ajudar essa pessoa. Então, gente, vamos finalizar assim, bem como nós começamos orando, a gente também finaliza orando, agradecendo a Deus por esse momento, né? Agradecendo porque a gente é livre, porque a gente pode falar de Deus para as pessoas, agradecendo porque a gente tem a certeza de que, independente do nosso problema, da nossa situação, Jesus está com a gente e Ele é capaz de curar as nossas aflições. Então vamos agradecer a Ele e pedir que Ele abençoe a nossa semana, que a nossa semana seja uma semana abençoada, né? A gente não pode garantir que seja uma semana livre de problemas, mas que a gente tenha certeza que, se ela for calma ou agitada, Jesus vai estar sempre com a gente, nos ajudando, nos amparando e nos abençoando, tá, gente? Amém? Então, novamente, convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça para a gente finalizar falando com Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor nos deu, que podemos meditar na sua palavra, entrar no estudo. Muito obrigado pela vida do nosso pastor que se dedica, Senhor, em cuidar de suas ovelhas, disponibilizando esses estudos. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, Pai. Que o Senhor guarde os nossos pastores e que o Senhor guarde a nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado de coração pela vida de cada irmão da célula, por cada família. Que o Senhor continue abençoando, protegendo cada um, acampando os seus anjos ao redor da vida de cada um, Senhor. Cuida de cada um. Eu não conheço o coração de cada pessoa, mas o Senhor bem o conhece. O Senhor conhece cada um intimamente. O Senhor conhece o problema, a necessidade de cada um, Pai. Eu entrego cada vida, Senhor, em suas mãos. Que o Senhor possa operar o milagre da cura em cada pessoa. Que o Senhor conhece o coração e a necessidade dessa pessoa. Nos dê uma semana abençoada, cuida de nós, para que segunda-feira que vem possamos estar juntos mais uma vez na sua presença para estudar a sua palavra, Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Sê conosco, Senhor, guardando a nossa vida, guardando, Senhor, o nosso país, cuidando de cada pessoa, Pai. Mais uma vez é que eu te peço, agradecendo, Senhor, por tudo, agradecendo por tudo, com coração grato, por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de vocês profundamente, e tenho a certeza que Ele está sempre, sempre do lado de vocês. Fiquem com Deus, estou com muita saudade de todo mundo, que brevemente
a gente possa estar fisicamente na nossa célula e quem sabe, dependendo do nosso esforço, isso depende do nosso esforço, do nosso empenho, da gente fazer a palavra chegar até mais pessoas e essas pessoas futuramente estarem frequentando a nossa célula. Mas, repito, depende do nosso empenho, do nosso interesse e do nosso, como disse, do nosso empenho, né? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, uma excelente semana, gente.